Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. E vocês sabem aqui, né, meus amados, que eu amo contar histórias, né? Eu gosto de fazer a introdução das lives e eu amo falar sobre algumas histórias da Bíblia. Por quê, gente? Eu procuro ler a palavra e eu pego algumas histórias bíblicas e eu fecho os olhos e imagino aquilo pela fé acontecendo, como se eu estivesse lá naquele lugar. São histórias que são gravadas no seu coração, e tudo que é gravado por imagens em seu coração viram crenças. Viram crenças, gente, que mudam a sua vida. E hoje eu quero começar com uma história. E eu vou começar a contar a história, eu sei que vocês vão matar a história de quem eu estou falando logo no início aqui que eu começar a falar. Eu gosto de imaginar essas histórias da Bíblia. E a história era de uma mulher. Existia uma mulher que ela estava dormindo na casa dela, quietinha, e ela foi de repente arrancada da cama dela. E ela foi arrastada para as ruas pelos homens do templo. Os homens do templo invadiram a casa dela e arrancaram ela da cama. E ela estava cheia de medo naquele momento. Mas mesmo assim ela já sabia do que se tratava. Ela sabia que tinha feito algo errado. Ela havia pecado e sabia o que estava por vir na vida dela. E poucos meses antes, essa mulher ela tinha testemunhado outra mulher ser apedrejada pelo mesmo erro que ela tinha cometido. Alguém sabe quem eu estou falando aqui? E ela ainda se lembrava daquele momento que ela viu, que ela observou isso, daquele corpo mutilado, daquela mulher ensanguentada que morreu pelo mesmo pecado que ela havia cometido. E ela nunca imaginou que algum dia ela enfrentaria o mesmo destino daquela mulher. Ela nunca teve a intenção de cometer adultério. Agora se sabe, né, o que eu estou falando. Da mulher adúltera. Da mulher adúltera. E foi um erro e terrível, só que era tarde demais. E segundo a lei de Moisés, a pena de morte por apedrejamento era o preço do adultério. Não tinha como aquela mulher escapar daquela pena. E ela foi arrastada para o pátio do templo como uma boneca de pano, arrastada, e foi jogada aos pés de um homem que chamaram de mestre. Eu amo essa história, gente. Eu amo essa história. E ela foi jogada na frente daquele homem. Ela sabia que o julgamento dela havia começado naquele momento. Que aquele homem devia ser o seu principal carrasco, um juiz religioso, que ia sentenciar oficialmente à morte a vida dela.
ele ia dar a sentença e ela iria ser arrastada para fora da cidade para ser apedrejada. Gente, e ela começou a tremer de forma incontrolável e ela curvou a cabeça, tentou cobrir os olhos com os cabelos, assim, com vergonha que ela estava sentindo. E aquela multidão gritava alto, pedindo o apedrejamento daquela mulher. Todos esperavam pela sentença dela. Então os acusadores daquela mulher dispararam o primeiro tiro contra ela, conforme diz em João 8, 4 e 5. Falaram assim: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei nos mandou, e na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? E quando aqueles homens falaram aquilo, prevendo ainda mais humilhação, a mulher se preparou para as palavras condenatórias de julgamento que viriam daquele mestre que estava na frente dela. Mas ela não ouviu nada. Um silêncio tomou conta naquele lugar. Um silêncio até ensurdecedor. Era como se o mestre não tivesse escutado aquelas acusações contra aquela mulher. Então, aquela mulher, de canto de olho, ela deu uma olhadinha e ela viu aquele mestre abaixar-se e escrever com o dedo no chão. E os fariseus que estavam lá já estavam preparados com as pedras nas mãos. Estavam enfurecidos, com raiva. Por que aquele mestre, por que Jesus não falou nada? Porque o mestre não tinha ainda falado da sentença. E eles começaram a exigir: o que você diz, mestre? Nós vamos apedrejar essa mulher agora ou não? E o mestre se levantou diante deles, daqueles homens, os fariseus, e ela ouviu uma voz tão mansa, que ela ficou sem fôlego. E ele declarou, conforme João 8,7: aqueles que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, gente, ele se abaixou até o chão e novamente ele começou a escrever com o dedo, como se os líderes da sinagoga nem estivessem lá. Ele não estava nem aí para os líderes da sinagoga. Ele voltou a escrever naquele chão. E as palavras que ele falou desnorteou todo mundo. Quem era aquele mestre? Por que ele estava defendendo essa mulher? Uma mulher pecadora e adúltera. Era aquele homem da pequena aldeia de Nazaré, de que todos falavam? O homem que curava os cegos e fazia os coxos andarem de novo? Será que era ele, aquele mestre? O homem que dizia odiar o legalismo e amar os pecadores? Será que é ele? É esse homem? Quem é esse homem? E enquanto essas perguntas rodavam na mente daquelas pessoas, ouviu o som da salvação daquela mulher. Fazia assim, ó. Tum, tum, tum. O que era isso? O barulho das pedras caindo no chão. As rochas que estavam nas mãos daquelas pessoas, que iam golpear aquela mulher até a morte, caíram no chão impotentes, porque não poderiam fazer mais nada. Uma a uma, as sandálias daquelas pessoas que haviam arrastado aquela mulher até o templo se viraram e se afastaram. Foram embora. A multidão que estava lá, que se reuniu, começou a se dispersar. Sumiu todo mundo. Porque não teria o espetáculo do apedrejamento daquela mulher. E por algum tempo, tudo o que ela podia ver, ela olhou, todo mundo indo embora, as pedras sendo tiradas, e de repente ela só via as sandálias do mestre. E ela levantou a cabeça
e viu o rosto do mestre pela primeira vez. E era um rosto de compaixão e amor. Um rosto que brilhava com aceitação e confiança. E ela deixava fluir as lágrimas quando ele pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ao longo de toda a provação que aquela mulher passou, ninguém havia falado com ela, nem dirigido a palavra para ela. Parecia um lixo que estava ali. Ela não tinha importância para ninguém. Tudo que importava é que ela havia praticado um ato que justificava a morte dela. Só isso que as pessoas pensavam. Mas agora, os acusadores dela haviam ido embora, e o homem que tinha resgatado a vida dela lhe falava, conversava com ela, olhava nos olhos dela, como se ela tivesse alguma importância. Eu quero que você vá pegando as chaves dessa live. E com gratidão ela sussurrou assim: ninguém, Senhor, me acusa, ninguém me condenou. Ela sabia, sem sombra de dúvida, que aquele mestre não era um mestre comum. E foi por isso que ela se dirigiu a ele como Senhor e não como mestre, como fizeram os fariseus. Ele era o Jesus de quem todos estavam falando. Então aquela mulher, ela ouviu as palavras que nunca ela iria esquecer na vida dela. Conforme diz em João 8,11. Jesus olhou para ela e falou assim: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Está pegando a chave? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E ao voltar para casa, ela repetiu essa palavra para ela o tempo todo. Aquilo ficou no coração dela. E ela falava: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Aquilo ficou no coração dela. Ela estava liberta, sem condenação. Aquele homem tinha salvado a sua vida. E ela sabia que nunca mais seria a mesma depois disso. Gente, por que eu fiz essa introdução com essa história? Eu poderia ter pego a Bíblia e ler essa passagem para você na íntegra. Mas eu quis contar essa história assim de uma forma mais teatral, para que isso fique gravado no teu coração. Para que isso seja algo que você nunca mais vai esquecer. Quando você lê essa palavra, você vai lembrar dessa história que eu contei para vocês. E eu contei essa história para que vocês gravem essas imagens de tudo que eu falei no coração de vocês. Sabe por quê, gente? Porque eu quero provar para você o poder da ausência de condenação. O poder da ausência de condenação. Jesus, ele demonstrou algo muito importante no relato da mulher apanhada em adultério, gente. O que capacita alguém a ter o poder para vencer o pecado, sabe o que é, gente? Não é a ameaça da lei. Sabe por quê? Olha só. Existia a lei mosaica e lá falava que não poderia adulterar. Não adultereis. Essa ameaça da lei não impediu aquela mulher de cometer adultério. Ela cometeu mesmo sabendo o que estava escrito na lei. Mas olha só, gente, que coisa poderosa isso aqui. Mas ela receber a aceitação de Jesus, saber que mesmo merecendo ser apedrejada até a morte, ele não condenou aquela mulher. Sabe o que isso aconteceu? Deu poder para essa mulher não pecar mais. Ir e não pecar mais. Eu quero que você pegue essa chave poderosa. Ela sabia que não poderia adulterar e ela foi lá e adulterou. O que mudou na vida dela? Quando Jesus não a condenou e mandou ela ir embora e não pecar mais.
Aquilo deu poder para vencer o pecado. A graça de Jesus deu poder àquela mulher para vencer o pecado. Agora, eu queria voltar um pouquinho e examinar com você o que Jesus fez, gente. Jesus, ele salvou a mulher com retidão. Ele não disse assim, não apedreje não. Gente, não joga pedra nessa mulher, não apedrejem, mostrem misericórdia para com ela. Ele não falou isso, gente. Ô, irmãs, a irmã Vitória fazia um comentário dentro do comentário dela. Ela falou, o segredo é não pecar mais. Não, irmã, o segredo não é isso, é não pecar mais. O segredo é você se livrar da autocondenação para não pecar mais. Porque você pode pecar, você vai pecar. Você vai pecar. Todos nós vamos pecar, cometer um erro, um momento ou outro. Mas a gente não se sentir condenado, porque nós já somos perdoados. Porque Jesus fala para nós que Ele não nos condena. Tá pegando a chave, gente? É uma libertação quando você sabe que Jesus não te condena, não te aponta, não te julga. O pecado vai trazer consequência para a tua vida. Se você cometer um erro, vai vir para você o erro. Se você adulterar, imagine o transtorno que vai acontecer aí na sua família, como aconteceu na minha, gente. Eu fui um adúltero também. A minha ex-esposa cometeu adultério também. Nós dois cometemos adultério. Foi uma destruição. Nós colhemos uma plantação errada que nós fizemos. Só que Jesus, ele não nos condena. Eu sofri uma consequência, mas Jesus continua me amando. Tá entendendo, gente? E eu posso levantar a cabeça porque ele não me condena e pela graça dele seguir em frente sem cometer o mesmo pecado. Tá entendendo, gente? Como é poderoso isso? Agora, olha só. Vamos lá, vamos analisar a passagem. Ele não disse para não apedrejar aquela mulher. Sabe o que ele disse, gente? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E por espontânea vontade, gente, os fariseus e aquela turma religiosa saíram um a um. E observe aqui o seguinte, gente. Como depois disse Jesus, ele não ficou perguntando para a mulher, por que você pecou? Você sabe que na lei de Moisés não pode pecar? Você poderia ser apedrejada? Jesus falou isso para a mulher? Não. Ele não ficou perguntando para ela por que ela pecou, não, gente. O que ele perguntou para ela foi o seguinte, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Gente, parece que Jesus aqui ele estava mais preocupado, sabe o quê? Olha só como isso é incrível. Jesus estava mais preocupado com a condenação do pecado do que o próprio pecado que aquela mulher tinha cometido. Porque se ela saísse dali condenada, ela poderia cair de novo no mesmo pecado. Lembra do ciclo da derrota que eu fiz numa live? Que quando você é carregado de culpa e condenação, você entra naquele ciclo de derrota, aí você cai em pecado. Lembra aquele que eu botei? Acho que foi a última live que passou aqui Palavra Viva. É o ciclo da derrota, gente. Vem a tentação, você começa cheio de culpa e condenação, aí você cai em pecado, e aí aquilo, você vê que não tem mais jeito, e você vai lá tentado de novo, cai, aí você fica num ciclo de derrota. Gente, é incrível, Jesus ele não estava preocupado com o pecado em si, mas com a condenação do pecado que poderia atingir o coração daquela mulher. Olha só, ele se certificou de que ela fosse embora sem sentir condenação e vergonha. Gente, é incrível. Nós não devemos inverter a ordem de Deus, gente. Quando Deus diz algo quando Deus fala que algo vem em primeiro lugar, gente, nós temos que respeitar. Isso deve vir em primeiro lugar. O que Deus coloca em primeiro lugar, gente, o homem não pode colocar em último lugar.
Deus, ele diz que nenhuma condenação vem em primeiro lugar. Nenhuma condenação vem em primeiro lugar. Então depois ele fala, vai, não peques mais. Tá entendendo, gente? Primeiro vem, nenhuma condenação você tem. E segundo, vai, não peques mais. A religião, gente, ela inverte isso. Ela diz assim, primeiramente, vá, não peque, então nós não vamos te condenar. Foi até o que a irmãzinha falou. Por exemplo, a religião, ela prega isso. Não peca, isso é pecado. E se você pecar, nós vamos te condenar. Você vai para o inferno. É isso que a religião traz. E o que nós precisamos compreender, gente, é que quando não existe condenação, as pessoas recebem poder para viver vida vitoriosa. Vidas que glorificam a Jesus. É daí, gente, que vem a concessão de poder para você. A graça, ela produz uma concessão de poder sem esforço, por meio da revelação da ausência de condenação. Quando você não se sente condenado, o que acontece? Uma concessão de poder toma conta de você. A graça, gente, ela é inconquistada. Ela é totalmente imerecida. Mas nós podemos receber essa graça, esse presente da ausência de condenação, porque Jesus pagou por isso na cruz, gente. E vamos falar a verdade aqui. Nenhum de nós poderia ter atirado a primeira pedra naquela mulher. Ninguém. Nem eu, nenhum de vocês. Todos nós pecamos. E todos nós deixamos a desejar. Hoje a nossa confiança não está na nossa capacidade de cumprir lei de Deus perfeitamente, não, gente. Mas no único Jesus Cristo, que é em si mesmo o cumprimento da lei. É nele, em Cristo. Em Cristo nós somos todos iguais. Então, se um irmão ou irmã se envolve com pecado, gente, o nosso papel não é julgar, mas restaurar aquela vida, apontando para ele o perdão e o presente da ausência de condenação encontrado em Jesus. O irmão caiu, fala, meu irmão, Jesus já te perdoou por isso. Não se condene por isso, porque Jesus já levou esse teu pecado na cruz. Você não precisa se condenar, porque ele fala, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Isso dá uma concessão de poder para que nós caminhemos e não pequemos mais. Tá pegando a chave, gente? É poderoso essa revelação. Gente, eu estou entregando comida sólida aqui para vocês. Sólida. Não estou dando mais leitinho, é comida sólida. Meus amados, isso é incrível demais. A única pessoa que não tinha pecado e poderia ter exercido punição sobre aquela mulher era Jesus. Só ele estava qualificado para tirar a primeira pedra e ele não fez isso. Jesus devia, em carne, representar o que havia no coração de Deus. Não era julgamento aquilo ali, não. O coração dele, gente, é revelado na graça dele e no perdão dele. Gente, eu gosto de dizer uma coisa aqui. Eu quero que grave no teu coração que eu vou falar aqui. O que aconteceu enquanto aqueles fariseus esperavam apedrejar a mulher. Gente, eu fecho os olhos e fico vendo a cena. Aquela multidão, tudo em volta, enfurecida, gritando, doida para ver aquele espetáculo daquela mulher. Porque era um evento, né, gente? Apedrejamento. Então era um evento que, pessoal, eu fico imaginando. E eu gosto de falar o seguinte. Os fariseus, se pudessem, eles apedrejavam aquela mulher, mas não podiam apedrejá-la. Jesus poderia apedrejar se ele quisesse, mas ele não quis apedrejar. Pegou a chave? Os fariseus, gente, bota fariseu aqui como religião, tá? Os fariseus, a religião,
Se puder, vai te apedrejar. Agora Jesus, ele pode te apedrejar. A religião, ela quer te apedrejar. Mas se você tem a tua consciência de quem você é em Cristo, eles não podem fazer isso. Eles podem até jogar as pedras, mas não vai fazer efeito em você. Agora Jesus, ele poderia apedrejar se ele quisesse. E ele não quis. Esse é o nosso Jesus, gente. A lei não pode te condenar hoje mais. E de uma forma curiosa, gente, a Bíblia, ela não nos conta o que Jesus escreveu no chão. Gente, isso aqui é lindo demais. Oi, Jesus. A Bíblia não fala o que Jesus escreveu no chão. Alguém sabe o que Jesus escreveu no chão? Gente, o que eu vou falar aqui para vocês, gente, quando eu li, eu chorei igual uma criança. Oi, Jesus. Vocês sabem, gente, o que Jesus escreveu no chão? O que vocês acham que Jesus escreveu ali, gente? Não está escrito na Bíblia, tá? Eu vou contar uma revelação de um pastor que eu li, que eu fiquei louco. E no meu coração veio aquela certeza, foi isso, sabe? Aquela certeza que o Espírito Santo fala. O que você acha que Jesus escreveu no chão, gente? Vamos ver se alguém mata aí. É louco demais isso, gente. Sabe o que eu creio, gente, que ele estava escrevendo ali? Ele estava escrevendo a lei de Moisés. Sabe por quê, gente? Isso foi confirmado no meu coração depois que eu li. Tem um pastor chamado Joseph Prince, não sei se vocês conhecem, ele tem umas boas pregações sobre graça. Esse pastor, ele foi lá em Jerusalém, e ele relata algo muito incrível sobre aquele local, gente, onde aconteceu esse fato da mulher adúltera. Ele foi até o local. E o chão daquele lugar, gente, do espaço do templo, era feito de pedra dura, de pedra. Sabe o que isso significa? Que Jesus não escreveu no chão de terra, ele escreveu com o dedo na pedra. Ele não estava escrevendo na areia, na terra, ele estava escrevendo na pedra. E sabe o que o Senhor revelou para ele, gente? Olha que louco isso, oh Deus. Que Jesus estava escrevendo a lei na pedra. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava efetivamente, quando ele passava o dedo na pedra, dizendo aos fariseus assim: vocês pretendem me ensinar a respeito da lei de Moisés? Eu sou aquele que escreveu a lei? Jesus, e detalhe, gente, Jesus, ele escreveu 2 vezes no chão com o dedo. Não foi 2 vezes? Se você vê lá na palavra, ele foi 2 vezes. Isso completa a tipologia, sabe por quê? Nós sabemos que Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo 2 vezes. Sabia que Deus escreveu a lei dos mandamentos 2 vezes? Os 10 mandamentos? O primeiro conjunto de mandamentos foi destruído por Moisés. Quando ele quando ele desceu e viu os israelitas lá adorando o bezerro de ouro no sopé de Sinai, e ele ficou revoltado, ele quebrou a lei, as pedras. Então Deus escreveu outro conjunto de pedra e deu ele a Moisés para que fosse colocado lá no propiciatório da Arca da Aliança. Gente, isso foi uma revelação do céu para o Joseph Prince. Quando eu li isso aí, gente, eu falei: Jesus amado, que poderoso. E eu fechei os olhos, gente. Sabe aquela certeza, tipo assim, a confirmação, testificando? O Espírito Santo falou: foi exatamente isso que aconteceu. Não está escrito na palavra, foi uma revelação dada. Gente, demais. E você sabe por que, gente, é tão empolgante saber o que Jesus escreveu no chão naquele dia? Sabe por que isso me deixou tão doido, gente? É muito importante porque nos mostra, sabe o que, gente? O próprio autor da lei perfeita de Deus não usa a lei para nos julgar e condenar hoje. O autor da lei não nos julga através da lei. Ele escreveu a lei, mas ele não nos julga através dela. E não se trata, gente, de Deus simplesmente ter decidido ser misericordioso para todos nós, não. É porque o próprio Jesus, isso é poderoso, gente. O próprio Jesus cumpriu todos os justos preceitos daquela lei em nosso nome e tomou sobre si toda a maldição
e toda a pena de punição por nossos pecados no corpo dele naquela cruz. Nós somos perdoados porque ele foi julgado, gente. Nós somos aceitos porque ele foi condenado. Não tem condenação, não tem que você carregar condenação. Ele já foi condenado por você, meu amado. Agora, algo que você tem que ter em mente, gente, que o perdão e a cura, eles andam de mãos dadas. Olha só, existe outro motivo para nós podermos nos alegrar com o conhecimento de que Jesus suportou o castigo que era devido a mim e a você. Perdão e cura andam de mãos dadas. E a Bíblia diz que aquele que nunca descumpriu uma única lei de Deus foi transpassado pelas nossas transgressões e morto pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Você consegue ver aqui, gente, como a cura e o preço do nosso perdão estão intimamente ligadas, entrelaçadas aqui na palavra de Deus? E hoje, gente, muitos estão lutando para se curar de doenças, de enfermidades, de disfunções mentais, de vícios. E eu quero anunciar para você hoje que a nossa parte, gente, é receber o perdão de Jesus e crer que somos perdoados todos os dias. E quanto mais conscientes nós temos do perdão, quanto mais consciência nós temos disso, mais facilmente nós vamos experimentar cura e libertação de todos os males do nosso corpo. Qualquer tipo de opressão mental, qualquer tipo de hábito destrutivo, gente. Tem um salmo que eu amo, que é o Salmo 103. Salmo 103, gente, 1-3 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Presta atenção aqui, o que vem primeiro, gente? Aqui ele fala a consciência, primeiro, de que todos os seus pecados estão perdoados, vem primeiro. E depois vem a cura de todas as suas enfermidades. E a palavra-chave aqui, gente, é tudo. Alguns de nós nos sentimos confortáveis em receber perdão parcial, somente em algumas áreas da nossa vida. Mas nós acabamos recusando a permitir que o perdão de Jesus toque algumas áreas escuras aí. Umas que estão escondidas embaixo do tapete. Áreas que a gente não pode abrir mão e das quais não podemos nos perdoar, gente. E quaisquer que sejam esses erros, gente, encorajo você a permitir que Jesus te perdoe de todos os seus pecados e receba você hoje a cura das suas doenças. Meu irmão, minha irmã, deixe o passado para trás, deixe os erros para trás e permita-se ser livre. E aprenda a se perdoar, recebendo com o coração aberto o perdão total e completo de Jesus. Jesus, gente, ele reforçou ainda mais essa correlação entre perdão e cura quando ele encontrou com o homem paralítico. Gente, o homem paralítico, era óbvio que ele queria o quê? Ser curado, né? Ele desejava a cura dele. E aí ele não conseguia se deslocar e 4 amigos colocaram ele numa maca e levaram ele até Jesus. Subiram na casa, removeram parte do telhado e baixaram aquele homem até Jesus, até a presença de Jesus. Todo mundo conhece essa história, né? Gente, qual foi a primeira declaração de Jesus? Alguém sabe? Qual foi a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem paralítico? Que os amigos colocaram ele lá. O que foi a primeira coisa?
Qual a primeira coisa, gente, que vocês acham que ele falou? Exatamente, Sam. A primeira coisa que ele falou para aquele homem foi o seguinte: estão perdoados os teus pecados. Tem bom ânimo. Filho, estão perdoados os teus pecados. Foi a primeira coisa que ele falou. Antes de curá-lo. E depois ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para tua casa. Jesus sabia que o homem necessitava receber perdão primeiro, por todos os pecados dele, antes que o corpo pudesse ser totalmente curado. Tá pegando a chave, gente? E aí eu te pergunto, meu amado, o que está paralisando a tua vida hoje? Qual a sua paralisia? Medo? Dependência de medicamento? Ataque de ansiedade? Culpa, condenação? O que te paralisa? Seja qual o problema que você enfrenta, meu amado, a sua resposta está em receber uma nova revelação do quanto você está perdoado em Cristo e crer que não está mais sob condenação. Você precisa de uma nova revelação. Feche os olhos e fala: Senhor, me revela isso do fundo da minha alma. Senhor, eu me sinto culpado, eu me sinto rejeitado, eu me sinto preocupado, crise de ansiedade, depressivo. Senhor, eu estou com um problema físico. Senhor, eu entendi o que o Vinícius falou, que eu estou totalmente perdoado em Cristo e que eu não preciso mais viver sob condenação. Então, Senhor, eu tomo posse disso, Senhor, em nome de Jesus. E vou viver agora, porque o Senhor falou para aquela mulher lá adúltera, primeiramente: eu não te condeno, vai, não peques mais. E eu sei que o Senhor não me condena, e Senhor, eu tomo posse disso. E eu vou seguir minha vida, Senhor, através da graça, do poder que atua em mim através da tua graça, para não pecar mais. Vai e segue, gente. Você vai morrer nesse deserto. Agora, gente, existe um poder transformador de crer no Evangelho. E eu quero compartilhar com você um relato de uma irmã, gente. Eu vou ler aqui o que ela escreveu, que foi muito poderoso. Olha só que coisa linda isso aqui, gente. Olha o que ela escreveu. Mudanças surpreendentes em minha vida começaram a acontecer desde que me deparei com as verdades sobre a nova aliança e a graça. Eu acho que muitos aqui, né? Agora eu tenho uma alegria e um apreço pela vida que eu nunca tive desde a minha adolescência. E hoje eu tenho mais de 50 anos de idade. Sinto uma paz que se manifesta em todas as áreas da minha vida, desde o relacionamento com os meus filhos, passando por minhas finanças até minha saúde. Inicialmente, quando comecei a ouvir, não acreditava no que era ensinado a respeito da santidade, plenitude de bênçãos e justiça mediante a fé na obra consumada de Cristo. Todos passaram por isso aqui, né, gente? Quando fiquei doente e acamada, continuei a assistir as mensagens, pois era incapaz de fazer mais do que isso. Tudo que era ensinado estava escrito na palavra. E eu comecei a perceber que o que era ensinado era verdadeiro. Comecei a ler os evangelhos e as epístolas com uma mente iluminada e pude ver claramente que o que eu ouvia era o verdadeiro evangelho. E quando acolhi, olha aqui, gente, quando eu acolhi essas verdades, meu estado físico começou a se alterar. Olha só, a chave. Quando ela acolheu aquelas verdades, começou uma mudança nela. Ela primeiro estava assistindo, vendo, ouvindo. Quando ela acolheu, o estado físico dela começou a se alterar. Aí continuando aqui. Eu sofria de uma lesão na medula espinhal, em um disco invertebral para a qual não havia cura.
Especialistas em coluna vertebral se recusavam a me operar a menos que eu atingisse a fase em que parte do meu corpo ficasse paralisada, que é a evolução do problema. Eu sentia dores e estava fisicamente incapacitado há mais de 2 anos. E desde que comecei a me alimentar com esses ensinamentos da graça e da nova aliança, eu recuperei o uso do meu corpo e a maior parte da dor, anteriormente insuportável, diminuiu. Agora consigo relaxar e ter segurança e confiar na disposição e disponibilidade do poder e da graça de Deus para me curar. Isso veio como resultado do aumento da minha fé, eliminação da condenação, compreensão da Sagrada Comunhão e uma maior consciência do amor de Deus por mim. Consciência do amor de Deus por mim. Detalhe, continua aqui a carta dela. Também fui liberta de 10 anos de dependência de cigarros. Eu costumava fumar somente à noite antes de dormir para acalmar meus nervos. E durante vários anos tentei romper o hábito, mas não conseguia. Sempre me senti muito culpada por tal fraqueza. No entanto, quando percebi que Deus não usava a minha fraqueza contra mim, e que Ele me aceitou incondicionalmente e ainda me abençoava, deixei toda a preocupação e luta contra a minha dependência. Ela jogou as luvas fora. Comecei a sentir paz e descanso. E poucos meses depois eu consegui parar de fumar. É como se a dependência tivesse sido facilmente removida. Como se apenas tivesse desaparecido de mim. Olha que coisa linda, gente. Sei que foi o Espírito de Deus operando em mim para me aperfeiçoar e me dar o poder de não mais ter vontade de fumar. E minha vida foi verdadeiramente transformada. O Evangelho é aquilo de que este mundo tem fome e muita necessidade. Sou crente há mais de 25 anos e nunca ouvi o Evangelho ser apresentado de forma tão clara através dos ensinamentos sobre graça e nova aliança. Gente, olha o que o poder da verdade faz. O que o verdadeiro Evangelho faz. O que o Evangelho verdadeiro de Cristo faz na vida de uma pessoa. Gente, apenas receba. Meu irmão, minha irmã, você também pode experimentar esse tipo de vitória. É tempo de parar de se ferir, gente. Sabe por quê? Porque Jesus foi ferido por todos os seus pecados. É hora de você parar de se espancar, porque Jesus ele recebeu todos os espancamentos na cruz. É hora de parar de se cortar, de se punir, porque Jesus recebeu todo o corte e punição em seu nome. É hora de parar, meu irmão, minha irmã, de se perguntar se você fez o suficiente para conquistar o perdão e a aceitação de Jesus. O perdão dele e a graça são imerecidos, não podem ser conquistados por você, só podem ser recebidos por você. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero fazer aqui para você algo, para você abrir a boca e profetizar se você quiser. Feche os olhos. Onde você estiver aí, gente, repita comigo o que eu vou falar. Feche os olhos e imagine a cruz do Calvário. Olhe para aquela cruz. Olha Jesus crucificado lá. E de olhos fechados você repete comigo, imaginando você olhando para a cruz de Jesus. Fale assim: obrigado, Jesus, por me amar. E hoje eu recebo o teu perdão completo em minha vida e me perdoo por todos os meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu me liberto da culpa e da condenação, porque eu vejo agora sendo pregado aí na tua cruz a minha culpa, a minha condenação, junto com os meus pecados. Eu os libero todos em tuas mãos amorosas, Senhor. E eu declaro que em ti sou totalmente perdoado.
sou aceito, sou favorecido, sou justificado, sou abençoado e eu sou curado de todas as minhas doenças e enfermidades. Amém. Gente, quanto mais você deixar as águas do perdão e do favor imerecido de Deus se derramarem sobre você todos os dias, mais você vai receber saúde para o seu corpo, sanidade para a sua mente. Seja o que for que tenha acontecido com você no passado, e tudo o que possa estar confrontando você nesse momento, meu irmão, minha irmã, eu encorajo você a lembrar e crer que Deus o ama. E Ele já te perdoou. Então agora comece a desfrutar do amor dEle. E deixe a graça dEle operar em você e por você. Jogue as luvas fora. Eu esqueci de trazer as luvas de novo hoje. Jogue as luvas fora para levar você a um lugar de maior saúde, a um lugar de maior força emocional, a um lugar de paz, a um lugar de prazer na vida. Para que você viva, como Orlando pediu lá, essa vida Zoe, a vida de Deus, a vida que Jesus morreu para que você vivesse. E se você fizer o que foi falado nessa live hoje e buscar isso, você vai viver essa vida Zoe. Você vai viver uma vida que jamais ousou sonhar que existiria. Gente, hoje eu vivo uma vida que eu nunca imaginei que existisse. Uma vida com ausência de preocupação, por mais preocupações que venham, uma vida com ausência de ansiedade, uma vida cheia de paz, uma vida de amor, uma vida de graça, uma vida plena em todos os sentidos. Uma vida conectada à videira. E todo o restante Ele acrescenta na minha vida. Todos os acréscimos, relacionamentos, finanças, tudo Ele acrescenta. De uma forma muito maior do que eu jamais imaginei um dia. Tá bom, gente? Amo vocês em Cristo Jesus. Muito obrigado. Deixa o like aí para quem não deixou. Tem 122 pessoas, 109 likes. Então deixa o like. Ajuda o canal, o like. Além do like, escreva nos comentários, gente, o que você achou nessa live. Não aqui no chat, mas nos comentários depois. E compartilha, gente. Porque essa palavra pode mudar uma vida. Essa palavra pode mudar o sentido de vida de alguém. Tá bom? E, gente, lembrando novamente, se você quiser conhecer o nosso site, www.anovaalianca.com.br. Você vai lá, entra anovaalianca.com.br. Você entra no site e lá tem um e-book de graça para você. Tá bom, gente? Vá lá, aproveite, desfrute. Gente, amo vocês. Beijo no coração. Imagine você ter ausência de preocupações. Imagine você viver uma vida sem ansiedade, uma vida sem medo. Imagine você acordar de manhã sem preocupar-se com os boletos que você tem que pagar. Imagine você vivendo uma vida amorosa incrível ao lado do seu cônjuge e se tornando o pai ou mãe que seus filhos se espelham. Imagine você ouvir a Deus e as suas orações sendo atendidas. Imagine você transbordando na vida de outras pessoas. Imagine você tendo experiências sobrenaturais com Jesus. Imagine pessoas sendo curadas através de você. Imagine. Agora, pare de imaginar. Sabe por quê? Porque isso já é uma realidade. Jesus morreu por isso, por essa vida plena.
E sabe por que você ainda não vive isso tudo? Porque você não aprendeu a acessar. Pare de pedir por tudo que já te pertence e acesse essa vida sem limites pela fé. Somente pela fé.